O plano de hoje é nós continuarmos aqui o Fun Programming. Então a gente vai devagarinho evoluindo do que a gente parou na quinta-feira, que é aquela bolinha que quicava, até chegar no fade, né? No esmaecimento. E aí eu vou passar as atividades para vocês fazerem para entregar. E eu já vou mostrar como é que vai ser o modelo de notas, a planilha de notas. Então é tudo para hoje. Lembrando para os perdidos e desorientados que nós não teremos aula na semana que vem. E tem uma pessoa que está vindo pela primeira vez só? Ou tu já estava aqui? Alguém novo? Novo? Não. Beleza, então bora lá. Como é que o quê? Mostro já, deixa eu chegar no final da aula, tá certo? Eu mostro as atividades e eu mostro como é que entrega. Então, vamos lá. Semana passada, não, quinta-feira, nós fizemos a nossa bolinha, né? Que foi uma versão um pouco mais vitaminada dessa bolinha aqui. Essa bolinha que clica, que quica, né? Só que sentai-vos. A primeira diferença da nossa bola para essa aqui do P5 vai estar bem aqui, no modelo de clique, de kick. Ah, meu pai! Quando eu chego na última hora da semana, meu cérebro não acerta mais um. Vamos lá. Se vocês lembrarem, ontem, o que é que a gente fazia? A gente verificava se a bola podia andar, ou seja, se a nova posição dela estava dentro da tela, e se estivesse, a gente fazia a bola andar. Todo mundo lembra disso? Foi ontem. Então, se a bola podia andar, a gente fazia a bola andar. Nesse exemplo é diferente. O que é que ele verifica? Ele verifica se a bola saiu da tela. Se o X já superou a largura. Então, ele deixa a bolinha andar. Se a bola tiver saído da tela, aí ele faz a seguinte coisa. Se a bola saiu da tela, eu coloco ela de novo dentro da tela. E depois eu inverto a velocidade, tá? Esse move x menos move x seria a velocidade. Por que eu preciso desse passo extra? Se eu deixar a bola sair da tela, no momento ela está aqui, no próximo frame ela pode estar aqui. E eu simplesmente inverter a velocidade, ela pode ficar bugada, ela vai ficar presa dentro da tela. Ela vai ficar presa aqui na quina. Então ela fica assim, ó. Nem consegue ir para um lado, nem consegue ir para o outro, porque aqui a gente está lidando com pontos com casas decimais. Você lembra que quando a gente dava o console .log apareceu um monte de casas decimais, legal? Então, essas casas decimais, por causa de erro de arredondamento, podem fazer a bola ficar bugada, presa. Então, como é que isso aqui faz? A bola passou, eu boto a bola no lugar e mando ela para o outro lado. Então, essa aqui é a primeira diferença. Se você for estudar revendo o código, o exercício, você vai perceber que tem essa diferençazinha. O resultado final dá no mesmo. Oi. Tá, só que se você transforma inteiro, você não consegue... por exemplo... Lembra que a aceleração, às vezes a gente colocava 0.1, 0.3. Então, quando você faz isso, você precisa de um número quebrado para ter um movimento mais suave. Então, você precisa do flutuante. Então, tudo bem. Esse daqui é o primeiro exemplo. Bora para o próximo. Vamos para o 16. E aí, do 16 até o 20, eu vou... fazer com você como você deve fazer quando estiver em casa estudando, tá? Então, vamos para o 16.
Número 1, você roda o programa. Aí você olha e tenta, passo 1, entender o que é que o programa faz. Vamos lá. Passo 1 é entender o que é que ele faz. O que é que essa função aqui faz? Vamos lá, vou precisar de vocês. Ela roda no começo do programa, né? Vamos pensar agora, o que é que tem de diferente daqui para o P5? Aqui não é void, né? Lá no P5 a gente teria um function setup. Tá. O que é que tem de diferença daqui para o P5? Lá não é size, lá é um create canvas. Ok. Alguma diferença nessa linha? Tem. Lá, todas as cores, se elas não forem números, elas precisam das aspas. Então, lá seriam aspas, %, 04, B1, CE. Isso se você quisesse usar o hexadecimal. Se você quisesse colocar como RGB, é número mesmo, não precisa das aspas. No fio tem diferença? Nenhum. Vamos lá. Lembra, estamos no nível 1. Ler e entender o que está sendo lido. Sim. Void. O que é que muda nessa linha? Não é void, é um function. Então, quando você estivesse copiando daqui para lá, você teria que mudar isso. Ok. O que é que essa linha faz? Muda o tamanho, né? A espessura do traço. Então, tanto serve quando você vai fazer uma linha, quanto quando você faz um círculo, um quadrado, um retângulo. É o tamanho do tracejado. No quadrado e no retângulo seriam as bordas, né? Na linha é só a linha mesmo. Então, o que é que eu estou dizendo aqui com essa linha? Que a espessura do meu traço vai ser um número aleatório entre 3 e 10. Ok. O que é que você consegue ler da linha 9? A cor vai ser qualquer uma, né? Não tem critério nenhum, não tem controle nenhum. É qualquer valor dentro do RGB. O que é que você consegue entender da linha 10? Ó, eu tenho um número que é gerado aqui, tá vendo? E esse número que eu estou gerando entre 200 e 270 vai para dentro de uma variável. Se eu fosse colocar isso aqui lá no P5, tinha que mudar alguma coisa? Aqui lá a gente não tem float, lá a gente não tem float, lá seria um let rainbow size. Então, para quem sabe um pouquinho de inglês, esse rainbow size seria o tamanho do arco-íris, né? Rainbow, tamanho do arco-íris. Oi? A cor. Seria a RGB vai ser um valor qualquer de 0,255. Ok. Não, o stroke é a cor do desenho, ele não faz o desenho. Quem faz o desenho é o point, é o line, é o círculo, a elipse, o retângulo. O stroke ele só muda a cor do desenho da mesma forma como o fio muda a cor do preenchimento. É a espessura do traço. Porque stroke em inglês é a pincelada, né? A pincelada. Então, isso seria o peso da pincelada, a espessura do traço, isso aqui seria a cor da pincelada. Ok, o que é que essa elipse faz? Eu tenho 4 parâmetros. O primeiro e o segundo são a posição, onde ele vai desenhar. O terceiro e o quarto são a gente está desenhando uma elipse. O primeiro e o segundo são a posição que eu vou desenhá-la. Como é elipse, a posição é a partir do centro. E aqui eu vou ter a largura e a altura da elipse. Quando você estiver fazendo a elipse dentro de uma caixinha, né? Então a largura dela e a altura. Você vai ter ela aqui desenhada dentro dessa caixinha, largura para altura.
Beleza, então se você já entendeu os comandos, aí você vai para a segunda parte. Ué, será que eu consigo alterar? Primeiro, entender. Segundo, alterar. Se eu quiser subir ela, quero botar ela bem aqui em cima, o que é que eu mudo? Eu quero subir ela, porque ela está lá embaixo, quero botar ela mais para cima. Esse 350 eu vou mudar para quê? Quanto menor, mais alto, né? Então vamos colocar aqui no 100. Ok, saiu da tela, né? Então vamos colocar aqui no 150. Ué, por que que antes era só a parte de cima e agora é tudo? Você estava desenhando ela toda, só que como estava abaixo da tela de desenho, ele só desenha a parte visível. Ok, então a gente está na segunda fase, né? É interessante que você tente entender a ponto de modificar. Por que que esse círculo é desse tamanho? Se eu quisesse diminuir, fazer com que ele ficasse menorzinho, você vai ter que caçar. Qual é o número? Qual é a linha? Linha 10 me dá o tamanho do arco-íris, de 200 a 270. Se eu quero que o círculo do meio fique menor, eu vou mexer no 200 ou no 270? 200. Só que lembra, isso daqui você não tem que adivinhar e acertar, isso é tentativa e erro. Então, se você achar que aqui, eu vou fazer esse daqui ser 220, você roda e vê se deu o que você queria. Deu o que você queria? Não, porque você não queria diminuir o miolo de dentro, aí você vai e ajusta a sua expectativa. Então não é esse número. Esse número eu vou manter aqui 270. Esse daqui eu vou puxar para 100. Aí agora vai dar certo. Ó. Porque você está desenhando um círculo onde o tamanho do teu círculo vai começar em 200 e ele pode ir até 270. E a borda do teu círculo é que está mudando. Mas eu estou desenhando o círculo ou estou desenhando só a borda? Você está desenhando o círculo inteiro ou só a borda? Ou seja, eu não estou desenhando o círculo, estou desenhando só a borda. Se eu tirar isso daqui, o que, que vai acontecer? Na hora que eu desenhar um círculo maior do que o último, ele vai comer aquele pedacinho que ficou. E aí vai ficar estranho, ó. Tá vendo? Porque na hora que você está desenhando, você desenha um círculo pequeno. Na hora que você desenha o grande, é o que aconteceu, se apagou. Porque você preencheu, se apagou o que você tinha. Tirar o preenchimento. E aí, como você não estava preenchendo, você só desenha a borda. Como você só desenha a borda, ora você vai desenhar uma borda mais longe, ora você vai desenhar uma borda mais próxima. E aí você vai só desenhando as bordas. O que acontece se eu mexer nisso daqui? A borda, que antes era pequena e às vezes era grande, vai ficar tudo do mesmo tamanho. Por exemplo, se eu fizesse borda 10, 10, vai ser sempre a borda do mesmo tamanho. Dá para perceber como é que tá? Não tem borda fina e borda grossa. É tudo sempre a borda de largura 10. Ok. Passo 1, ler. Passo 2, manipular. Qual é o passo 3? Vai escrever. Então, você vai lá e vamos fazer do zero. Deixa eu salvar isso daqui. Vamos fazer do zero. Arquivo novo. Então vamos lá. Lembrando, o seu objetivo não é acertar os números, é acertar a ideia. Então aí você começa. Você começa pelo que você vai lembrar. Ok, eu tenho que ter um círculo. Então você sabe que vai ter que desenhar um círculo, mas você sabe que é um círculo sem borda.
Então você vem aqui logo no não fill. É um círculo sem borda. É um círculo sem borda. A posição dele é sempre igual, né? Hã? Não pintar o miolo. Exatamente. Então o círculo vai ser no meio da tela. Eu vou colocar ele no 200 e 200. E a cor do tamanho vai ser variável. Como eu preciso do mesmo valor... a vantagem aqui do círculo é que eu preciso de 1, né? Então eu vou colocar aqui do 200 ao 270. Então agora eu tenho um círculo feito do 200 ao 270. Só isso daqui já me dá um círculo do 200 ao 270. Cadê? Ué, eu tive o resultado que eu queria não, né? Por quê? Qual é o próximo ajuste aí? Por que é que ele está sumindo? Por causa do background, né? Então você vai lá, beleza, tirei o background. Já começou parecido. Próximo passo. Eu tenho que fazer com que a largura da borda seja aleatória, né? Então é o stroke. Primeira coisa, se de vocês não estiver aparecendo os nomezinhos, tá vendo que não aparece aqui os nomezinhos de sugestão? Você vem aqui, ó, em preferências e marca aqui uma opção autocomplete. Tá vendo? Autocomplete hinter. Dicas de autocomplete. Você dá o OK e vão aparecer. Oi. O Rainbow sai ele uma variável aquele rainbow size é porque a elipse ela precisa que você passe tanto a largura como a altura. Então eu teria que passar o mesmo valor para a largura e para a altura. Então eu salvei numa variável rainbow size e depois eu passei o mesmo valor para largura rainbow size e para a altura rainbow size. Oi. Stroke, é porque eu não terminei o comando. Eu preciso que o stroke é a cor, né? A cor é qualquer uma. Então, random 255, random 255, random 255. Ah, verdade, tem um stroke. Já foi reservado para o stroke weight é um valor entre 3 e 10. Então, se random 3 e 10. Ué, que foi que eu errei? Quando der errado, rainbow size is not defined. Eu escrevi errado o nome. É rainbow, com W. É por isso que ele não achou a variável. Ok, eu acho que eu consegui, né? Pronto, quarto passo. Ok, você conseguiu refazer o código. Aí o que a gente faz agora? Parte para o próximo. Tá? Não ignorem, pessoal, essa ideia de recriar. Porque é só quando você estiver refazendo que você vai entender se você entendeu o conceito ou não. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem várias ideias empacotadas. A gente tem uma variável que é duplicada, a gente tem uma cor aleatória, a gente tem uma mudança de espessura, tudo bem? Oi? 2 randoms ou 3 randoms? Porque eu digo que o tanto de vermelho vai ser qualquer um, o tanto de verde vai ser qualquer um, e o tanto de azul vai ser qualquer um. E aí ele me gera qualquer cor dentro do espectro de cores. A primeira função, essa stroke é a espessura do traço. Isso faz com que a borda, a hora fique mais fina, a hora fique mais grossa. Se eu fizesse com linhas, a linha ia ter a quantidade de pixels disso daqui. Então, se você imagina que você faz uma linha, você vai ter só um pixel. Só que se você mudar o stroke weight para 4, na hora que você vai fazer a linha, é como se você estivesse desenhando 4 pixels.
Então a tua linha ela tem 4 pixels de largura. A mesma coisa, a borda ela tem como se fosse um pincel de 4 pixels de largura. Qual é? Lembra, o objetivo aqui é entenderem como é que vocês têm que estudar. Por quê? Porque aí você vai, epa, eu não sei como é que faz esse negócio. É justamente a hora que você vai lá, pesca, tá, lembrei. E aí você copia. E aí se você ainda está inseguro, o que é que você faz? Apaga e faz de novo. Cada atividade é um tijolinho. Depois que você pega esse tijolinho, você sabe, beleza, eu sei escrever uma cor aleatória, entendeu? Beleza, eu sei criar uma variável. Ok, eu sei desenhar uma elipse. Quando eu peço para você escrever, não é fazer de forma burra, tudo de novo, mas refazer apenas os passos que você está com dificuldade. Se você sabe desenhar, sabe colocar a cor, mas não sabe fazer ele andar, você olha, entende, apaga a parte de andar e faz a parte de andar de novo. Tudo bem? Então, bora para a próxima. Nossa próxima atividade é a 17. Ó, existem, essa daqui é bem simplesinha. Existem diferentes modelos de cores, tá certo? O padrão do modo de cor é o RGB, onde a primeira cor representa o vermelho, a segunda, o primeiro número é vermelho, o segundo é o verde, o terceiro é o azul. Existe um outro modo de cor que não é comum, que é o HSB, onde a primeira representa, o primeiro representa a cor, então a cor toda ela está aqui dentro. O segundo é o nível de saturação, como se fosse a densidade, e o terceiro é o nível de brilho, certo? Então isso daqui é uma nova forma de fazer cor, só que ela só faz sentido se você mudar o padrão para HSB. Bora testar lá, só para ver. Primeiro olha para cá, eu diminuir aqui o círculo e aumentar o miolo, só para a gente ver a diferença. Primeiro olha para cá. Tudo bem? Agora vamos mudar o padrão de cor. Para mudar o padrão, eu uso um Color Mode HSB. E agora, ao invés de fazer esse stroke, para comentar, você digita Ctrl/, vê se dá certo aí no de vocês. Aparece ou não? Ctrl/, aquela barrinha que fica assim, do lado do ponto e vírgula. A barrinha que fica do lado do ponto e vírgula, segura o Ctrl e aperta a barrinha que ele comenta. Oi. Eu tô percebendo que não tá aparecendo pouco vermelho. Tá? Vamos fazer assim, ó. Quando você fizer uma atividade, se você preferir, você pode dar uma mudada no frame rate para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Ó, vou botar aqui um frame rate de 5. Eu tenho 5 cores por segundo, tá? Agora eu vou mudar aqui o padrão de cor. Vou colocar o que ele sugere lá. 0. É 0? Não, é 255, 255, né? No padrão RGB normal, você pode ter cores mais puxadas para o escuro, porque você tem qualquer mistura, então você tem diferentes tonalidades aí de cor. Você tem o azul mais claro, o azul mais escuro. Só que aqui, como você está travando o brilho e a saturação no máximo, todas as cores vão ser vibrantes. Então, todas as cores são no máximo aí. Eu acho que é só um jogo de curiosidade para gerar cores vibrantes. Bora pro próximo. Estávamos no 17, bora pro 18. O 18 a gente já viu que é o jogo de gerar números aleatórios, lembra?
ando 100 maior do que 50. Então, você está gerando um número e fazendo ele cair dentro do intervalo. Então, esse daqui é um código de barras. Então, qual é a ideia do nosso código de barras? A gente troca de cor com uma determinada probabilidade. É aleatório. Mas qual é o jogo aí? A gente define a probabilidade de mudança de cor. Ele persiste na cor até ter uma chance de mudar. Então, vamos ler. Passo 1. Vamos ler o código. De cara, você tem um x fora da função. Por que será que a gente tem esse x aqui do lado de fora? Se você fez a máquina de escrever, você sabe por que ela está aí. Por que ela está aí? Porque eu preciso que ela seja persistente. Eu vou guardando aonde ele está. Frame pós frame. Nada de novo aqui, nada de novo aqui, nada de novo aqui. O que é que essa linha faz? Tem uma linha. Ué, por que é que o x está tanto aqui quanto aqui? Qual é a consequência disso? O que é a característica da linha que eu vou fazer? Não. O fazer ela ir para frente é a linha 11. Por que aqui é o mesmo valor no primeiro parâmetro? Porque eu quero que ela seja reta. O que é que significa que ela é reta? Que o x de início é igual ao x de final, entendeu? O que acontece se eu botar aqui x mais 30? Só por curiosidade, vocês conseguem adivinhar? Ela vai ficar torta. Ó. Vou inverter aqui para ficar mais fácil de ver, tá? Ela começa no x 100 e vai até o x mais 30, 200. X 100, x mais 30. Então ela vai ficar torta. O seu código de barra vai ficar torto. Ok? Vai ficar em itálico. Vai ficar em itálico o código de barra. Por que isso aqui é importante? Porque eu tenho certeza que se você não prestasse atenção nisso, e tudo bem não prestar, a gente não vai conseguir enxergar tudo, na hora que você voltar para a etapa 3, refazer o código, você vai pensar, ei, como é que eu faço a linha ficar reta? Aí você vai ter que voltar aqui e pescar. Ah, eu preciso do mesmo x em cima e embaixo. Entendeu? Então essa perguntinha, ela só vai nascer na tua cabeça na hora que você estiver na etapa 3, reescrever o código. Tudo bem? Beleza, por que eu dou um x mais 1 aqui? Para ela se mover, cada frame ela move um pouquinho. Oi? E explicar pra alguém. Assim, não é tudo muito interessante, mas minha namorada de história. Aí eu comecei a explicar de bobeira, eu fui muito interessado. Aí eu consegui explicar, mas não fazia ideia. Aí eu aprendi a explicar. Mas isso é a técnica de aprendizado do Feynman, né? Ele diz, você primeiro aprende, ou pelo menos você acha que aprende, e depois você monta um resumo para tentar explicar isso para alguém. Quando você tentar explicar, você descobre o que é que você não sabe. Aqui na nossa ideia, como não tem ninguém para explicar, a gente tenta refazer. Quando a gente tenta refazer, é que você descobre o que é que você não sabe. Aí você volta, estuda de novo, entende, e aí tenta refazer. E aí volta, estuda de novo. A ela falou que ela não tinha ideia que ela ia entender. Não foi para não saber isso da história. Ela lê livro infinito. Legal. Livros infinitos. Se você fez a máquina de escrever, você sabe por que a gente faz isso daqui, para que isso serve? Quando ele sair da tela, quando o x for maior do que a width, ele volta. Ué, cadê? Onde foi que ele criou essa variável width aqui? Vocês estão vendo em algum lugar? Normalmente, às vezes, a gente não criava aqui em cima, né? Width. Existem no P5 várias variáveis
várias variáveis globais que você não cria. Uma delas é a largura e a altura. Na hora que você cria a tela, ele já define essas variáveis globais para você. Então, o width, ele é 400. Por quê? Porque você criou a tela com 400 de largura. Isso aqui é a variável do próprio P5. Algo que você também só iria descobrir na hora que escrevesse o width ou então tentasse, cadê isso daí? Pois. Dentro do P5, porque é a variável global do P5. Eu estou gravando esta bodega. Beleza. Agora aqui, ó. Aí a gente vem para um código novo aqui. Vamos lá. O que é que isso daqui significa? Tudo bem, o que seria random 100 maior do que 70? Não. 30%. Ser maior do que 70, é 71, 72, 73 até 100. Então eu tenho 30 opções, né? Normalmente a gente escreve ao contrário. Eu prefiro escrever ao contrário, mas tudo bem. Você entendeu que 30% das vezes ele vai rodar o código de baixo. E o que é que o código de baixo faz? 50% das vezes, não é isso? Eu vou trocar para preto, senão eu vou trocar para branco. Então você tem uma chance de mudar, e depois que você muda, você tem uma chance de permanecer igual ou trocar. Então, vamos lá. Passo 1, entender o código. Passo 2, vamos mexer, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço para, ao invés de preto e branco, ser vermelho e verde? Não quero preto e branco, quero vermelho e verde. Eu vou mudar só o stroke, né? Eu vou ter um valor de partida, vermelho, e eu vou ter que manter isso, vermelho ou verde. 02550. Ok. A ideia 2. Se eu quero que ele mude mais frequentemente, faça traços menores. Quero que ele mude mais frequentemente. Onde é que eu mudo aqui? Mas onde? Eu quero que ele mude mais vezes. Esses aqui? Não. O de baixo? Esse. Sei. Eu sei, na verdade, não posso dizer, né? Lembra, isso é o processo de tentativa e erro. Você imagina uma ideia, testa e vê o que acontece. Então, eu vou aumentar isso aqui para 90. Vamos ver o que vai acontecer. O que foi que aconteceu? Ele ficou muito mais para uma cor do que para outra. Não é isso que você quer. Você quer que ele troque de cor mais vezes, porém você ainda quer que essa distribuição seja igual. Então, para onde é que eu vou aqui? Ó, tentativa e erro. Se você quer que ele troque mais vezes. Esse daqui? Para trocar mais vezes, o que é que eu faço? Bota esse número quanto? 50. Ou seja, todo frame eu tenho 50% de chance de trocar. E se eu quiser que ele troque ainda mais vezes, troque quase sempre. Não mais, ou seja, isso daqui é praticamente sempre, concorda? Não é aqui que ele decide se vai trocar? Então aqui eu posso dizer, ó, sempre tira esse if. Se eu tirar esse if, eu colocar verdade, né? Sempre tente trocar de cor. Sempre tente trocar de cor. Ok? Beleza, aí você, entendi. Qual é o próximo passo agora? Vai reescrever. Beleza, bora lá.
Sugestão, quando você for reescrever, não tenta escrever todo para depois botar para rodar tudo de uma vez. Tenta por pedaços. Qual é a primeira coisa que a gente vai tentar fazer aqui? Eu vou... Só a linha, eu só quero que a linha se mexa. Então, assim, primeiro passo é só fazer a linha se mexer. Aí você vai de pedacinhos, ó. Vamos lá. Eu vou criar aqui o meu X, que eu preciso dele, senão ele não sai do canto. E eu vou tentar fazer a linha. Como a gente já sabe fazer uma linha reta, eu vou fazer do X100 ao X200. E eu vou fazer a linha andar a cada frame. Ué, por que aqui? Não. Tá certo, né? Beleza, próximo passo. Eu quero que ela troque de cor de vez em quando. Então, de vez em quando seria ando 100 menor que 70, ou seja, 30% de chance, ou menor que 30. De vez em quando eu vou trocar de cor. Random. Com 50% das vezes eu vou trocar para preto e outros 50% eu vou trocar para branco. Deu certo meu código básico? Isso aí não é bom. Ué, não era para ele voltar, não? Como é que faz para voltar? Se ele estourar, x maior do que... Ó. Cadê minhas variáveis globais? Width, tá vendo aqui, ó? Se x maior do que largura, então recebe zero. Vai nosso código básico. Tá bom. Ok. Bora pro próximo. Agora a gente vai para o 19. No 19, o objetivo é organizar o código. Então, eu vou fazer com vocês aqui direto no PC. Vamos lá. Primeira coisa, para a gente organizar o código, ou seja, separar em funções, é entender o que as coisas fazem e conseguir dar um nome para elas. Até agora, vocês só usaram as funções do próprio P5, tá vendo? Ó, eu tenho uma função draw e tenho uma função setup. Fofoca, fofoca, fofoca aqui, fofoca aqui. Então, vamos pensar em dividir o nosso código em pedaços, tá? O que é que esse pedaço aqui faz? Desenha a linha. O que seria o próximo pedaço de lógica aqui? Acho que é isso aqui tudo, né? O que é que isso aqui tudo faz? Tudo bem. Então, a gente poderia chamar isso daqui de andar e voltar. Concorda? Esse pedaço todo aqui é andar e voltar. E o que seria esse pedaço todo aqui de baixo? Esse daqui seria verificar se é hora de trocar a cor. E esse daqui de dentro seria trocar aleatoriamente a cor. Bem? Então, uma função, ela é pegar um pedaço desse código que eu tenho, sacar ela dessa informação, desse lugar, e colocar ela num lugar só dela e dar um nome que faça sentido. Então, por exemplo, esse daqui seria andar e voltar. Então, o que eu vou fazer? Passo 1, eu vou criar uma função. Esse nome sou eu que vou escrever. Function. E aí eu vou chamar de andar e voltar.
funções, como nomes de variáveis, eles não podem ter espaço, tá bom? Então, vocês usem o underline para separar. O que é que toda função tem depois dela? Parênteses. E o que é que toda função tem depois dos parênteses? As chaves. Só depois que a gente vai ter parâmetro, tá? Beleza. Então, a tua função andar e voltar, o que é que ela vai fazer? Isso tudo, concorda? Então, eu vou tirar essa informação daqui, vou dar um Ctrl X e vou colar ela aqui dentro. Ó. Vou alinhar ela direitinho. Então, pronto. Andar e voltar significa aumenta o x em 1 e se ele passar do máximo, volta para 0 e finaliza. Ou seja, você ensinou o teu código como é que anda e volta. Só que atenção, isso daqui não é executado automaticamente. Isso daqui é você ensinando como é que anda e volta. Para ela rodar, para ela ser chamada, você tem que chamar a função. Qual é o nome da minha função? Andar e voltar. E aí executa ela. Ou seja, teu código começou o frame, chegou no draw, escreveu a linha, chegou aqui na linha 18. Quando ele chegar na linha 18, ele vai pular para dentro de andar e voltar. Aí ele vem para cá. Chegou aqui. Aí aumenta o x, verifica se passou do máximo, 0x e termina a função. Quando terminar a função, ele volta para que linha? Para a linha onde ele começou, para a linha onde ele foi chamado, que no caso aqui foi a 18. Então, você imagina que toda vez que você chama uma função, você está dando um salto para algum lugar que está executando aquele código. Ué, o line é um salto, só que para uma função que você não escreveu. Mas quando você chama uma função line, ele pula lá para o código da biblioteca, que pega esse ponto e esse ponto, faz uma fórmula matemática, calcula a posição de cada pixel no caminho, acende todos os pixels no caminho, e quando ele terminar de fazer tudo isso, aí ele volta para a linha 15. Então, cada função é um salto. Termina a função, volta. Salta e volta. Salta e volta. Então, por exemplo, vamos escolher um nome para esse pedaço que eu selecionei aqui. Mudar cor, né? Mudar cor. Então, eu vou tirar ele daqui. Aqui vai ficar a função mudar cor. E agora eu tenho que criar a função mudar cor. Function. Tá? Aí você tem que alinhar direitinho para as cores não ficarem tom. Tudo bem? Então, ó, tá aqui o nosso código agora. A função principal é desenha a linha, anda e volta, e de vez em quando eu vou mudar cor. O que é importante quando a gente faz uma função? Número 1, que o nome dela faça sentido. Então, sempre funções elas vão estar relacionadas a verbos. Tinha um aluno de FUP que o projeto final dele foi um jogo legal. Tipo, clicava nos bloquinhos, quando os bloquinhos ficavam dois bloquinhos da mesma cor juntos, apagava os dois. Aí quando eu fui olhar o código dele, tinha a função amarelo. O nome da função era amarelo. O que é que você acha que o amarelo faz? Nem eu sabia. Eu perguntei, o que que o amarelo faz? Ele disse, conta os amarelos. Ah, tudo bem, então escreva contar amarelos. Aí mais embaixo tinha uma função chamada verde. Aí imaginei, né? É óbvio que se o amarelo é contar amarelo, verde só pode ser contar o verde. Eu perguntei, verde conta os verdes? Não. Verde apaga os verdes. Então escreva apagar verdes, miserável. Porque eu não tenho como adivinhar o que a função faz se você não me disser. Então, se você não conseguir arranjar um nome para a função, é sinal de que ela é ruim. A primeira coisa que ela tem que ter é um nome que faça sentido. Tudo bem? Então, assim, a sugestão é sempre utilizar
verbos, porque os verbos dão um sentido de ação. Se eu tiver uma função chamada lixo, essa função não tem significado. Trocar lixo tem, jogar lixo fora tem, reciclar lixo tem. Tudo bem? Faz sentido? É um verbo para uma ação. Porque a tua função, ela faz algo. Então, ela tem que ter um verbo. Tudo bem, tudo bem. Depois a gente vai falar mais sobre funções, parâmetros, tá? Então, vamos aqui para o próximo. Onde? Deu certo? Ah, tá. Mas tudo bem, vocês vão ter... Uma das tarefas de casa é vocês reverem esses códigos e refazerem. Eu estou só aqui passando por cima e passando os pontos mais importantes. Foi. O 19, cada é organizar. Como? O 19. O 19 é a função. Ó, tá aqui, ó. Ele criou uma função chamada mudar a cor da linha. Entendeu? É só chamar ela, da mesma forma como você executa todas as outras, ó. Você não criou a tua função aqui e não deu um nome para ela? Mudar cor. Então, sempre que você quiser mudar a cor, você vai chamar. Mas lembre-se, função é carente. Se a função não tiver os parênteses, ela não executa. Agora a gente vai para as novidades de desenho. O 13, o 20, ele vai nos mostrar 4 funções novas, tá? Então, quando a gente rodar aqui, a gente vai ter uma telazinha que a gente pode ficar riscando, tá? Com o mouse. É o 20. Você vai poder fazer o seu emoji aqui, tá? Vamos só bater o olho e achar o que é que tem de novidade aqui que você nunca viu na vida. Vamos lá. Número 1. Tudo igual. Linha 2. O que é que tem de novidade? Mouse pressed. Mouse pressed é uma variável ou uma função? Você está vendo os parênteses? Para ser função, o que é que tem que ter? Parênteses. Point é uma função. Por quê? Porque tem os parênteses na frente. Mas mouse pressed não é função, ela é o quê? Variável. Armazena o valor. Você está vendo em algum lugar ela foi criada? Você está vendo ela ser criada em algum lugar? Não. Se ela não foi criada em nenhum lugar, o que é que você imagina que ela seja? Uma variável do P5. Da mesma forma que a largura, que a altura, o que é que você imagina que ela diga? Ela te diz se o mouse está pressionado. É porque os dois eles têm muita coisa em comum. Entendeu? Então, nesse caso, é quase igual. Lá o nome da variável é um pouquinho diferente. Na hora que você for escrever, a gente vai ver. Você já viu isso, tá vendo? Isso daqui é verdade. Então é como se ele tivesse. Se essa variável for true. Existe outro tipo de variável que a gente chama de booleano. E só pode ter 2 valores, ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, está chovendo, ela é um número, um texto ou um booleano? Está chovendo é um booleano, porque só tem 2 opções, ou verdadeiro ou falso. Luz está acesa, é o quê? Um booleano. Só que intensidade da luz seria um número, né? A intensidade da luz é um número. Cor poderia ser um número, seria um texto. Mas quando você pensa numa coisa que só pode ser verdadeiro ou falso, isso é um booleano. Não, aqui não. Sim, que já esteja promissor, vai converter qualquer coisa. Entendeu? Mas é melhor de escrever que eu faço. Ponte você já viu, mouse X e mouse Y, o que seria? Seria a coordenada. Não existe um X e um Y, só que está sendo criado em algum lugar, esse aqui. Não. Então é de quem? É do P5.
Isso é uma variável ou uma função? Uma variável de Isso daqui é uma variável ou uma função? A variável. Se fosse função, ela teria os parênteses. Ó, os parênteses seriam dela. Esses parênteses aqui não são do x e do y, são de quem? Do point. Esses parênteses são do point. Tá bom? Então, o x e o y são variáveis que me dizem aonde o mouse está. Então, você conseguiria ler isso aqui da seguinte forma. Todos os frames façam. Se o mouse estiver pressionado, plote um ponto na posição do mouse. Oi. qualquer variável. Deixa eu formular, eu pego. Tá, tudo bem. Beleza. Aqui você tem uma outra função, ó. Essa função também é do P5 e ela é disparada sempre que qualquer tecla é pressionada. E aqui você tem uma outra função que salva o teu desenho. Então, se você rodar, aqui você está dizendo, se qualquer tecla for pressionada, pegue o valor atual do canvas e salve esse PNG. Então, esse seu código ficaria assim. Você faz o desenho. Tá aqui o meu emoji de pera. É um pulo. Só que é um unicórnio, ó, tem um chifrinho aqui. E aí, quando eu apertar uma tecla, ele salva o PNG para mim, para eu poder salvar. Tá? Então, vamos lá. Esse código, ele é um pouquinho diferente lá no P5. A gente vai... Como ele não tem muito o que mudar, a gente vai escrever ele direto lá. Tá? Bora lá. Vou apagar aqui o mudar de cor. Vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui. E número 1, eu vou logo fazer o... Ao invés de fazer ponto, que é muito pequenininho para ver, eu vou fazer o círculo. Vou fazer um círculo na posição do mouse, que seria mouse X e mouse Y, de tamanho 5. Ó, fiz nada, não botei if, não botei porque ele identifica aquela variável do P5, ó. Na hora que você começar a escrever, você já vai te dar as opções, ó. Tá vendo? Você tem como variáveis do P5 mouse X, mouse Y, mouse button e mouse express. Isso aí também dá de ser variável. Ó, se a variável tem aqui o var, ele é rosa, se a função ele é azulzinho. Oi. Mas também São variáveis. Ó, se eu tentar escrever aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? não é wiki. É uma variável. Weight, outra variável. Então, bora lá, de pedacinhos. Eu vou só mandar mouse Y. Se você... É uma variável. É, porque eu tô aqui desenhando um círculo agora. É uma variável. É o diâmetro do círculo. Não é uma variável. É um valor. Uma variável ela é um lugar. Lembra o conceito de variável? Variável é um lugar onde eu guardo um valor. 5 não é um lugar, 5 é só um valor. 400 é um valor, mas mouse X é uma variável. Por quê? Porque é um lugar com um nome onde eu guardo um valor. Ué, só que aqui não adianta se eu clicar ou não clicar. Basta estar movendo o mouse que ele está escrevendo. Vamos lá, primeira pergunta. Ué, não era para ser contínuo, não? Por que tem às vezes fica um buraco no desenho, tá vendo? Hã? Aqui tudo bem, mas por que fica buraco? Não.
Olha para cá. O draw é chamado quando? A cada frame. A cada frame eu sou capaz de desenhar quantos círculos? Um. Então, se eu tenho 20 frames por segundo, eu tenho 20 círculos por segundo. Se eu diminuir o frame rate, o que, é que vai acontecer? Quatro frames por segundo. O que aconteceu? Eu tenho menos pontos, percebe? Bora lá. Só que lá, ele só desenha um círculo se o mouse estiver pressionado. Como é que eu mudo aqui meu código? If, bora lá, mouse. Se você olhar aqui nas funções, você não vai achar o mouse pressed que ele usa lá, mas você vai ter quem? Não tem mouse click, tem mouse pressed. Não tem o mouse pressed. É uma variável. Qual é a variável que eu tenho? Mouse is pressed. É porque o mouse pressed é uma função, é um evento. Aqui é o estado. Eu quero saber se o mouse está pressionado. Se o mouse estiver pressionado, aí sim eu desenho o meu círculo. Agora eu consigo andar e eu só desenho quando... porque o frame rate está muito baixo. O frame rate está muito baixo. Vou botar no máximo aqui. É o Deadpool. Eu sou uma artista. Beleza, beleza. Legal, né? Brincar com o mouse. Oi. Tudo bem, bora pro próximo. Melhorando o nosso programa de desenho. O que é que ele faz aqui? Tá. Isso aqui seria mudar, selecionar as cores. Seria o jogo de fazer eventos. Você consegue verificar o que é que foi teclado. Tá vendo aqui, ó? E pressed é o que vai rodar quando uma tecla for pressionada. O que é que você está colocando aqui? Se a tecla pressionada foi P, o que é que ele vai fazer? Muda, limpa a tela para um valor aleatório. Limpa a tela para um valor aleatório e draw top line. Cadê essa função? Aqui, ó. Então, isso aqui é só para mudar. O B vai mudar a cor de fundo para um valor aleatório. E o que é que o C vai fazer? A cor do pincel. Vamos testar. Então, eu consigo desenhar. Se eu apertar o B, eu mudo a cor de fundo, um valor qualquer. E se eu apertar o C, eu mudo a cor do... É só para desenhar essa cor, essa linha velha, só para relembrar a ideia de função. Eu acho também, mas pode ser a ideia de o menor programa de desenho do fundo é para representar a barra de cima. Bora. Mas o efeito legal que eu queria chegar era o próximo, que era o conceito de fading, que é muito útil para fazer quase tudo. Cadê? Pronto. Fade. Qual é o fade? É o 22. Bora lá. Ele, assim, não dá para entender com muita clareza o que é que está acontecendo. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o frame rate. A gente vai diminuir o frame rate e aumentar o tamanho das bolinhas, tá certo?
E eu quero que você veja se você consegue entender o que acontece. Em português seria esmaecer, né? Ela vai esmaecendo, a cor vai sumindo. Então, qual é a técnica aqui? Se eu desse um comando de background, o que é que ia acontecer? Ele ia limpar tudo, ia secar a tela. Então, ele não dá um background, ele não apaga a tela. Ele desenha um retângulo em cima do que tem no passado, entendeu? Ele desenha um retângulo na tela. Só que o teu retângulo, ele não é maciço, ele não é sólido. Ele tem um nível de transparência. Então, é como se você jogasse um vidro fumê em cima de cada frame. Então, todo fumê que entra vai fazer com que tudo que foi desenhado no passado fique mais escuro, tá? Então, esse joguinho de transparência, ele funciona da seguinte forma. Eu vou fazer aqui direto no P5, tá? Vamos alterar o código para mim para fazer a seguinte coisa. Eu vou desenhar um círculo bem grandão. Ó, eu vou desenhar um círculo bem grandão. Vou colocar aqui tamanho 100. De branco. Aonde o mouse está. Então, a única coisa que eu quero fazer é isso. Aonde o mouse está, eu vou fazer um círculo bem grandão. Então, bora testar. Tá vendo aqui? Só que está muito ruim a gente ver o histórico, né? O passado do mouse. E também está muito ruim eu ver as bordas. O que é que eu vou fazer? Como é que eu tiro as bordas? No stroke. Ok. Como é que eu limpo a tela? Background. Só que quando eu limpar a tela, o que é que vai acontecer? Aí eu só vejo a rua o tempo todo, né? Eu não tenho o passado. Então, qual vai ser o nosso macete? A gente vai pintar um quadrado em cima da tela. Então, vamos lá. Ao invés de limpar a tela, eu vou pintar um quadrado. Então, eu vou desenhar um rect aqui. Onde é que o meu quadrado vai começar? Que ponto é esse? 0, 0. Qual tem que ser a largura desse retângulo? Daqui a pouco, deixa eu só terminar o raciocínio e eu volto para ela, tá? Qual é a largura do retângulo para ele pegar a tela toda? É a largura da tela, né? Seria o width. Se você não quiser colocar o 400 direto, né? Usar a variável do P5, isso daqui é a largura da tela, que no caso vai ser 400. Qual vai ser a altura do meu quadrado? Ok. Qual vai ser a cor desse quadrado? Se eu fizer aqui um fio e colocar 3 números, por exemplo, o preto seria o 0, 0, 0, não é verdade? Continua da mesma forma, ó. Tá vendo aqui? Só que se eu colocar um quarto número, aí ele deixa de ser RGB para se tornar RGBA. E o que é o A? É o alfa. E o alfa é a transparência. Então vamos colocar aqui um valor de 50, ver o que acontece. Se eu quiser que esse rastro seja maior, será que eu diminuo ou aumento? Vou botar aqui 20. Vamos descobrir. Diminui. Ó, aí vamos lá. É porque você está pintando a tela de preto, mas isso aqui poderia ser qualquer cor. 40, 150, 210. Qualquer cor, só que agora é uma cor com nível de transparência. Quanto maior esse número aqui, mais opaco, né? Se você colocar isso daqui 255, o teu valor volta a ser opaco.
Se você coloca um número pequeno, o fundo está sendo colocado transparente por cima. são camadas de azul que eu estou jogando um por cima do outro. Muito legal, né? Então, vamos lá. Vou passar aqui, a nossa atividade vai até aqui. E eu vou mostrar para vocês. Sim, vocês vão precisar. Vocês ainda tem uma outra atividade que é o emoji. O que vocês vão ter que fazer no emoji? Vocês vão pegar um canvas de 100 por 100, e é importante que seja de 100 por 100, e vocês vão fazer um desenho qualquer nesse canvas. Assim, sim, canvas de 100 por 100. Vocês já aprenderam a fazer curvas? Foi? O key pressage, ele é disparado quando você aperta uma tecla. Qualquer tecla. Uma tecla para... Exatamente. Ele é disparado quando qualquer tecla é pressionada. Então, como é que vai ser o emoji de vocês? Vocês vão pegar uma tela 100% e vão fazer o desenho que vocês quiserem dentro dela. Só isso. Pode usar círculo, pode usar retângulo, pode usar linha, tá? Pode usar curva. Quando vocês forem usar curvas, uma curva muito útil é a Bezier. E eu acho que eu já mostrei para vocês, mas eu mostro de novo, tá? Eu acho que eu só falei, mas eu não mostrei. Como é que a Bezier funciona? A Bezier precisa de 4 pontos. Tudo bem? Então... cinco, 7. Olha aqui, ó. A Bezier, ela usa 4 pontos. 2 pontos de ancoragem e 2 pontos de tração. Foca aqui, senão o desenho de vocês vai ficar muito insosso. Na ordem, a gente teria o ponto A, B, B, C e D. O primeiro e o último ponto é onde ele começa e onde ele termina. E o ponto B e o ponto C são os tracionadores da curva. Então você pode imaginar que se a linha fosse reta, essa parte estaria sendo puxada. Puxada em qual direção? O B. Então o B está puxando esse carinha aqui. Certo? O que acontece se o B for mais para baixo? Eu vou puxar isso aqui mais para baixo. Agora que vocês já aprenderam como o mouse funciona, olha que coisa legal que dá para a gente fazer aqui. Ó. Eu coloquei os 4 pontos, tá certo? Para aparecer as bolinhas, só para a gente saber onde é que eles estão. E aí eu coloquei os pontos todos na ordem. Atenção. Quem é esse 20 e 20? E depois a gente vai para onde? 70, depois 70, 10 e por último 70, 70. Eu estou fazendo as bolinhas só para você entender o que é ancoragem e o que é tração. Quero fazer uma coisa legal. O que acontece se ao invés desse 5 eu quiser colocar o X do mouse? É o quê? Mouse X. E ao invés desse 70 eu quiser colocar o Y do mouse? Mouse Y. Agora eu estou usando quem para tracionar a curva? Mouse. É porque está limpando. Eu vou botar para limpar a tela, senão a gente não tem como ver, né? Aqui, bora background. Limpar aí de 255. Tá vendo? Aí eu quero trazer o que a gente aprendeu até agora, que não consegue fazer um pente tracionado. Ó, tá vendo? Ó? Isso daqui é o tracionador da curva, legal, né?
Não, ele não para. Você poderia, se você quisesse, né? Quando você estiver fazendo o seu emoji, mandar fazer o console.log do X. E aí você vai saber onde é que o mouse está. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso toda rodada dar um console.log, vou fazer o X e o Y. Para separar, porque senão os dois números vão ficar grudados. Só que vai ficar com milhões de casas decimais, né? Vamos arredondar. Vou tirar as casas decimais. To fixed 0, sem casas decimais. To fixed, perdão. To fixed 0. Só que não é X e Y, né? É o quê? Mouse X e mouse Y. Então, você saber onde é que o mouse está. Onde é que o mouse está agora? Está na posição 21, 30. Onde é que ele está agora? Está 47, 44. Oi. Hã? Desculpa, não estou entendendo. O Bezier faz as fugas. Ele pega 4 pontos. O primeiro e o último são início e fim. E os dois no meio são os tracionadores. Mouse X são os tracionadores. Ok. Oi. Então a ordem é primeiro ponto, aí tracionador, segundo ponto, tracionador do final. Exatamente. Não, primeiro ponto, é só você olhar lá no é primeiro tracionador e último ponto. A ancoragem A e D. Por isso que a ideia é A, B, C, D. A, B, C, D. Tá? Então, olha lá. O que vocês vão fazer nas férias? Nas férias, ó. Nas férias. Eu vou mandar aqui a planilha para vocês e vocês vão marcar as atividades que vocês fizeram, tá? Vocês vão poder colocar o e-mail e o Telegram de vocês aqui, só o ID, e aí depois vocês vão marcar as atividades que vocês fizeram. Então, se você fez, você coloca um 5. Lembra aqui dos primeiros 12? Aqui está seguindo aquela lógica lá, aquela sequência que está lá no... Aqui, ó, tá vendo? O repositório de atividades. Primeiros códigos, Red Green, as bandeiras, máquina de escrever, o mosaico, o prisioneiro que a gente fez na semana passada. Então, você faz, aprende e marca que fez. Fiz esse, fiz esse, fiz esse, fiz esse, fiz esse. Refiz o prisioneiro de quarta-feira, quinta-feira. Estudei os exercícios do 16 ao 22 que a gente fez hoje. Fiz o meu emoji de 100%. E aí, a atividade que eu ainda vou mandar, que é aprender a transformar o teu emoji de 100% numa função parametrizada. Então, ao invés de fazer bolinhas, a gente vai poder botar o seu emoji, do tamanho que ele for, onde você quiser. É tipo um sticker. Por quê? Porque se você fizer ele no 100%, você vai saber na proporção de onde é que está cada ponto, entendeu? Dentro do todo. Como se você fosse 100% por 100%. É mais fácil para desenhar, porque você pensa em posições. Depois a gente vai converter essas posições para um canto relativo. E aí você vai poder aumentar, colocar para a direita, colocar para baixo, para cima, esquerda, desenhar um monte. E aí esse vídeo de como fazer o emoji como função, eu mando para vocês. Não, isso aqui é uma planilha que eu acabei de colar o link lá no Telegram. Lembra, pessoal, isso daqui não é sobre ter o código ou não ter o código. É sobre você ter a consciência de que você sabe esse conteúdo. Ah, professor, que
Quer dizer que eu tenho que mandar o código do prisioneiro? Não, o código do prisioneiro eu já fiz. O código está lá na atividade. O que eu quero é que você refaça a atividade do jeito que está lá e você saiba, beleza, eu sei fazer isso. Aí você vem aqui e coloca um 5. Isso daqui é uma planilha de autoavaliação, tudo bem? Isso daqui é a nota que você vai ter muito provavelmente no fim do semestre. Oi. É certo? E não tem como entrar? Mas eu não sei como é que eu acesso. Tudo bem. Eu só consegui acessar o Telegram. Tudo bem. Manda uma mensagem para mim que eu te dou um link para você clicar. Pode ser no Telegram. Quando tu falar no caminho de busca e colocar o meu ali, sem aceitar, você vai me achar. Você vai de. Então, tu vai me achar, tu me manda mensagem, eu te incluo no grupo. Esse código do prisioneiro, qual é? O código do prisioneiro é o que a gente viu na semana, ontem. Tá aqui, ó. O prisioneiro é o que a gente fez ontem, a bolinha que não consegue sair da tela. Ó, então, qual é a ideia do prisioneiro? Eu estou te dando o código pronto, tá vendo aqui, ó? O código da bolinha que não consegue sair da tela. Só que não adianta ele pronto, eu quero que você refaça. Então, passo 1, ó. Só fazer a bolinha tremenda, a bolinha com Parkinson. Vou fazer na próxima semana. Ó, passo 1, é só fazer a bolinha com Parkinson. Então, você tanto tem o vídeo, como você pode olhar para o código e entender, a bolinha com Parkinson só tem o X e o Y, faz a bolinha para tremendo, se mexendo tremendo, beleza. Passo 2, adiciona a velocidade e faz ela andar para qualquer lugar. E quando você for refazendo o código que já está pronto, aí você vai relembrando o que era o processo. Lembra, não é sobre ter o código. Professor, para onde eu mando o código? O código que eu estou te dando. É você saber que você é capaz de refazer os passos. Tudo bem? Então, assim, é o primeiro semestre que eu estou mudando de abordagem. Porque numa época de chat GPT, de Copilot, de inteligência artificial, você me mostrar o seu código não significa que você sabe. Tudo bem? Por isso que quando você fizer, você vai lá na planilha e marca que fez. Você sabe nem fazer, assim. Tudo bem? Isso daqui é a nota que você tiraria se por acaso a disciplina acabasse na semana que vem. Está relacionada a quais atividades você aprendeu, não atividades você fez. Oi. Essa planilha, a gente respondeu até... Não, vocês podem responder até o retorno daqui a 15 dias, né? É porque semana que vem não tem aula. Então, na verdade, daqui a 10 dias, tudo bem? Tá? Então, vocês colocam o e-mail de vocês, o Telegram, e aí preenche. Atenção, que a planilha está aberta para qualquer um escrever. Então, cuidado para só marcar na sua linha, tudo bem? Daqui a 15 dias eu vou travar a planilha para os e-mails de vocês. Por isso que eu preciso que vocês coloquem um e-mail aqui no começo, o Gmail. E aí eu consigo travar a planilha por e-mail. Atenção que essa planilha é para as duas turmas. A turma de quarta, a turma A e a turma de quinta. Então é só você descer para o seu nome. Ok? Então, feliz Páscoa, pessoal. Um abraço. Bons estudos. E a gente se vê. Tchau, queridos. Professor,